Somos uma sociedade que está presa a filosofias, a ideias, a interesses materiais altamente desenvolvidos e que nos torna simplesmente robotizado. Então muita gente sai do Rio e vem para Teresópolis para fugir disso e para outros lugares com mais tranquilidade. Mas as grandes capitais como Rio e São Paulo, as pessoas realmente elas são cativas do interesse do capitalismo. Elas trabalham para enriquecer um único patrão, que é o capitalista, que é o capital, e da ânsia de querer ficar rico, nós terminamos perdendo a nossa saúde e perdendo a possibilidade de nos tornar melhor esclarecidos, porque doamos todo o nosso tempo para o patrão em busca de uma ilusão, porque nunca ficaremos ricos e nem há necessidade de ficar rico. Porque rico que eu estou falando são aqueles capitalistas que detêm 50 milhões nas contas, que são dinheiros que ficam parados. E 1% da nossa sociedade, 1%, detém 50% de toda a moeda corrente do país, aqui no Brasil. Então, é impossível, num modelo como esse, o país se desenvolver. Vocês podem brigar para tirar Dilma, para botar Aécio, para botar quem vocês quiserem, porque nós somos uma máquina emperrada. Ninguém consegue fazer essa máquina andar. Nenhum partido. Eles não querem tirar Dilma, eles querem pegar o poder para roubar mais. Gramsci falou, Gramsci, para quem não conhece, foi um dos maiores filósofos. Ele disse: não existe governo que tenha passado pela face da terra que não tenha sido ladrão. Todos, sem exceção, roubaram. Então o governo não pode ser avaliado pelo que ele roubou, ele tem que ser avaliado pelo que ele fez. Que coisa louca isso, né? Será que foi uma pessoa tão importante, considerado na Alemanha como um dos maiores intelectuais? Todo mundo sabe que a Alemanha é um país altamente desenvolvido filosoficamente, e surge uma figura dessa em plena Europa e fala isso? Pois é. Então, o que tem a ver isso com a ufologia? O que eu estou falando? Bom, ele disse que ia fazer uma palestra sobre ufologia e começa falando sobre política. A ufologia, ela, para se constituir como ciência, ela precisa do apoio de várias outras ciências. Ela não se sustenta sozinha. É impossível ela caminhar sozinha quando é uma ciência ainda em formação. Então ela depende da linguística. Quem é formado aqui em letras sabe o que é linguística. Normalmente quem faz curso de filosofia e letras é que estuda linguística. Todas as demais profissões dificilmente vão estudar linguística. Então ela depende da linguística, ela depende da filosofia. Tudo isso presta apoio à ufologia. Depende da matemática. Enfim, ela é um conjunto de ciências que vai dar sustentação para a ufologia, para que ela possa ir se desenvolvendo e se tornar uma ciência respeitada. Por enquanto ela é desrespeitada pela mídia. A mídia faz chacota com a ufologia, porque mais para frente, aqui durante o nosso bate-papo aqui, eu vou mostrar para vocês por que isso. Vou seguir meu roteiro aqui, porque senão eu vou acabar me perdendo. Eu já estou falando muito e vou acabar me perdendo. Eu fui fazer uma palestra no outro lugar e eu falei muito. Eu tinha feito previsão de falar 40 minutos, eu já estava falando 1h30 e não prestei atenção, porque a gente se desconecta, né? Isso aqui a gente se desconecta. E a gente perde o tempo, até porque o tempo não existe. Vocês vão ver isso depois. O tempo é a invenção do ser humano, é a invenção do homem. Para os extraterrestres, eles não estão preocupados com o tempo, não estão preocupados com matéria. Então, são os aspectos da ufologia.
o conceito de ufologia casuística, eu sei que tem gente que já sabe, mas eu tenho que considerar que eu estou falando para um público heterogêneo, e tem pessoas que podem estar aqui pela primeira vez, curioso, interessado em querer aprender um pouco sobre ufologia, então eu tenho que considerar isso. Então eu não posso ir direto na ufologia de maior profundidade, eu tenho que falar o básico da ufologia e depois a gente parte para uma ideia de maior profundidade. A ufologia começou aqui no Brasil usando a casuística como tema de pesquisa. O que é a casuística? A casuística é aquela história que o cara lá no interior viu uma nave, aí ele chama a imprensa descobre que ele viu aquilo, aí vai todo mundo para lá, bota na televisão, tal. Isso é a casuística. Isso é uma ufologia bem simplória. Nada foi provado, nada foi visto. Aquilo ali foi uma nave que apareceu e o pessoal diz que não é daqui do planeta, e não é mesmo, né? Que não tem essa tecnologia aqui. E depois, a ufologia, no seu crescimento, ela partiu para a chamada ufologia científica. Aí já começou a haver um princípio de interrogação em relação à ufologia. Começou a se questionar a ufologia, começou a se pensar a ufologia. Não era mais um oba-oba, simplesmente um posicionamento sem compromisso. Começou a haver um comprometimento com o estudo da ufologia. E a ufologia foi se desenvolvendo até chegar na parte da ufologia esotérica, ufologia espiritual, que é tudo a mesma coisa, que está tudo integrado aqui. E a ufologia, então, ela começou a se aprofundar filosoficamente, tá? Vamos ver um pouquinho mais na frente. Deixa eu seguir o roteiro aqui, porque senão eu começo a falar, já falei que vai dar errado depois. Aí vamos ver aqui os contatos. Os contatos é a parte da ufologia em que existe maior condição para se dar credibilidade à ufologia, que é aquelas pessoas que têm tipos de contato como visão primeiro grau, contato de primeiro grau, que é a visão distante do objeto. A gente vê aí no céu, por exemplo, naves que se deslocam. Eu comecei a estudar ufologia na década de 70 e estava numa região em Itaguaí e vi uma bola, tinha um eucalipau assim distante assim, e vi uma bola de luz parada em cima do eucalipau. E eu estava assim, era uma área muito grande assim, tipo uma área de sítio assim, muito grande. Eu olhei aquilo e falei, mas eu nunca vi essa bola de luz. Será que é a Lua? Aí eu já tinha lido nessa época eu já tinha lido alguma coisa sobre ufologia, já tinha alguma noção da ufologia. Aí eu olhei, mas a Lua? Eu olhei, eu vi a Lua. Não é a Lua. Aí eu falei, isso parece uma nave. Eu comecei a pensar, parece uma nave. E eu sabia que já tinha informação que quando você vê, você pode tentar o contato com eles, mental. Eles têm uma tecnologia altamente avançada. Eles estão há 3.000 anos na nossa frente de tecnologia, talvez mais. Nós não somos visitados só por um planeta. Nós somos visitados por uma multiplicidade de planetas, de seres de vários planetas. Então, lógico, se a gente comparar isso aqui com o nosso planeta, é tipo assim, o africano, o alemão, o japonês, o chinês, cada um é de um jeito. Então é por isso que quando as pessoas dão depoimento, os abduzidos, os contactados eu vou falar da abdução mais na frente. Os abduzidos dão depoimento, eles terminam dando a descrição do ser como era, da nave como era, e sempre bate diferente. Um viu um ser de um jeito, outro viu de outro. Então vai, a partir daí, formando a ufologia.
Agora, o detalhe da palavra ufologia é que é interessante. A ufologia, a palavra ufologia, ela já está ultrapassada. Ela já foi ultrapassada. Que a ciência, ela é tão interessante que ela se desenvolve muito rapidamente e a questão semântica é ultrapassada. Mas é uma questão de semântica. Então, nós podemos observar o seguinte: o que é ufologia? Ufologia é o estudo de objetos teoricamente desconhecidos, que não é do nosso conhecimento. Por que eu estou dizendo que o termo foi ultrapassado? Porque esses objetos, eles já não são mais desconhecidos, eles são do nosso conhecimento. Já existe os contactados, já existe todo tipo de estudo, contato já foi feito com governos. O primeiro governo a admitir a realidade ufológica foi o governo francês. Foram eles que pela primeira vez publicamente admitiram. E depois veio o governo chileno, o governo uruguaio. E havia uma resistência muito grande dos Estados Unidos em admitir, como até hoje não admitiram. Até hoje. Eles sempre dizem que isso é mentira. É isso que você viu. Você bebeu ou não? Ou você está bem? Você viu mesmo? Eles te terminam ridicularizando. Se você vai publicamente, eles terminam te ridicularizando. Então, qual é a função nossa dos ufólogos que trabalham a pesquisa independente? Por que nós também não somos ridicularizados? Porque eles dependem da pesquisa dos ufólogos, porque são os ufólogos que estão assumindo a responsabilidade pelo trabalho de pesquisa que foi feito. Então o governo ele fica cavalheiro. Quando o governo deveria estar fazendo a pesquisa publicamente, ele atribui essa pesquisa para uma pesquisa independente, que são os ufólogos, são os caras corajosos, os caras que se interessam pelo tema, que se apaixonam pelo tema e terminam dedicando parte da sua vida a esse tipo de pesquisa. E se alguém vai perguntar para o governo, mas o ufólogo tal, eles falam, esse é ufólogo, é pesquisa, isso aí na verdade eles estão falando aí, não vamos levar isso a sério. Então, para o governo, ele não quer assumir a realidade. Por quê? Porque a ufologia tem implicação, primeiro, com a política, segundo, com a religião. As religiões estabelecidas no planeta. Para vocês terem uma ideia, nenhum governo quer chocar com a religião. Se ele chocar com alguma religião, ele não vai ser reeleito na próxima eleição. Então, eles, quando tocam em religião, eles não querem nem papo, eles não querem nem saber de discutir com o pastor, com o padre, com ninguém. Isso para eles, perderam 20 mil votos só numa palavra que ele falar para o pastor, que ele falar para o padre ou para qualquer outra corrente religiosa. Então, o que nós podemos observar é que os ufólogos, aqueles interessados pela pesquisa, assumiram essa responsabilidade e a pesquisa independente foi se desenvolvendo em várias partes do mundo. E nós temos aqui, para quem não sabe, aqui tem gente que já foi nos encontros de ufologia em Curitiba, que foi promovido pelo Gevaer, pelo Petit, lá em Curitiba várias vezes. Nós fomos umas 5 vezes, eu e minha companheira que está aqui sentada aqui, que também gosta da ufologia, que também é ligada, que já teve experiência comigo também no campo da ufologia. Eu pensei que ela ia correr, mas ela não correu não. Quando a nave apareceu, ela ficou. Eu pensei que ela ia balançar, mas não balançou não, ficou. Mas teve gente que correu. E isso aí foi uma experiência muito forte. Então, a ufologia é um comprometimento com uma ciência que você dedica seu tempo. Eu passei a ler 8 horas por dia. Eu ficava trancado lendo 8 horas por dia. Porque comendo livro, né? Como é que o pessoal fala, o pessoal que gosta de falar, vamos comer livro, pô. Passava 8 horas por dia, até mais lendo por dia. Então eu fiquei enlouquecido. E depois eu parti para a pesquisa de campo. Nós fomos para a pesquisa de campo. E na pesquisa de campo, nós fomos para o Uruguai. Chegamos no Uruguai, ficamos 3 noites acampados numa fazenda no Uruguai.
com TPE. Essa questão do Uruguai, eu vou fazer uma palestra um dia, falando só sobre essa experiência. Mas vou dar um toque só para vocês entenderem. Essa nossa experiência no Uruguai, fui eu, minha companheira e mais outro casal, nós éramos 4. E nós ficamos numa fazenda, acampados, de 2 barracas, e a temperatura era 2 graus negativos. O Uruguai é muito frio, você sabe, né? E a temperatura era 2 graus negativos seguidos. E a lua era tão clara, que a gente lia jornal, a gente pegava o jornal na cidadezinha próxima. Tinha uma vila, né, assim, próximo da fazenda que a gente estava. A gente ia lá, comprava o jornal e de noite a gente lia jornal de brincadeira, sabe? Porque de tão claro que era a lua. Aí a gente ficou lá 3 noites naquele frio e não vimos nada, absolutamente nada. Aí já estavam desistindo aquele negócio. Aí nós conhecemos uma ufóloga, porque nós estávamos conversando, falando português, e passou um menino que era filho de brasileiro, que era uruguaio, mas o pai era brasileiro. Mas vocês são brasileiros? São? O que vocês estão fazendo aqui? Aí eu vou falar para ele alguma coisa assim de impacto, para ver a reação dele. Eu falei, eu vim aqui ver umas naves. Aí, naves que você veio ver? Eu vim aqui ver umas naves. O que você acha disso? Aí ele falou, tudo bem. Eu conheço uma senhora que sabe tudo sobre isso. Aí eu falei, então me leva até ela. Aí fomos para lá, para casa da senhora. Chegou lá, era uma ufóloga. Ela era argentina, mas morava no Uruguai. Aí ela nos recebeu como se nos conhecesse há mais de 20 anos. Aí ficamos lá na casa dela, conversando, aquele negócio todo. Mostrou a biblioteca dela, cheia de livros e tal. E ela disse assim, vocês já viram? Eu pergunto, ela deve estar se referindo às naves. E eu falei, não, até agora eu não vi nada. Nós já estamos 3 noites aí no frio. Não, eu já sabia que você estava aí. Eu fui informado que vocês estavam aí na fazenda. Como a senhora sabia? Não se preocupe. Tá bom, bem. Ela falou, então vou fazer o seguinte, essa noite vocês vão ver. Aí veio outros carros, um grupo de ufólogos de Buenos Aires que estavam lá, e todos juntos, nós fomos, acho que eram 3 carros. Todos os 3 carros estavam cheios, aí nós fomos chegando assim no lugar, tipo soberbo assim, que era tipo assim um campo de futebol. Isso já devia ser quase meia-noite, nós fomos chegando lá. Era tipo assim o soberbo, tipo, aquele descampado assim, aquilo lá embaixo assim. E quando nós fomos chegando, que nós descemos, que nós fomos abrir a porta dos carros, começamos a descer, começou a aparecer bola de luz, assim, enormes, as bolas de luz, gigantescas, assim, do nada, assim, aquilo, aparecer do nada. E a senhora dizia, tenha calma. Eu falei, não, estou tranquilo, estou preparado. Eu me preparei para isso, não tem problema não. Se tiver que ir a bordo, eu vou. Não vai ter nenhuma resistência da minha parte. Aí ela, tenha calma. Aí as crianças entraram em pânico, que eram 2 crianças que estavam filha de um ufólogo de Buenos Aires. O menino e a menina, eles entraram em pânico. E esses seres, esse processo evolutivo dele, tecnológico e espiritual, eles têm a capacidade de perceber a tua reação. Eles têm medo de chegar e te causar um problema cardíaco e você morrer com a presença deles. Então eles percebem, eles têm essa capacidade de perceber a tua respiração, enfim, a tua reação. Bem, e nós ficamos ali presenciando a primeira desmontagem da física convencional. Aprendi no antigo ginásio, o pessoal antigo aí sabe o que foi o ginásio. No antigo ginásio, o professor de princípios de física dizia assim: teoria da impenetrabilidade dos corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Todo mundo se lembra disso. Alguém que possivelmente pode ter esquecido, mas eu acredito que
muita gente sabe. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Pode sim, não pode na nossa realidade. Aqui na nossa realidade não, eu não posso sentar na cadeira que você está. Mas na realidade deles pode. Porque uma bola de luz vinha assim, e outra vinha aqui, se juntava, fazia assim, apagava e acendia lá uma única bola. Quebrou a teoria da impenetrabilidade. Eles ocuparam o mesmo lugar no espaço. Isso é interessante. Então, eu já sabia que nós estávamos diante de outra realidade. Impressionante. Era uma realidade impressionante. Você vê é impressionante. E você vê num filme é uma coisa, você vê real é outra. O grupo de São Paulo foi fazer um encontro com eles, começaram a canalizar, né? Aí que o pessoal, tem uma senhora que me falou, foi ela, falou para mim assim, não, a ufologia casuística, esse negócio de ver luzinha de longe só, não evolui nunca, né? Não, está evoluindo. A ufologia caminhou para a espiritualidade. E a física quântica vem e diz o seguinte: a evolução nos leva para o abstrato. Esse concreto, esse mundo concreto e materialista é convencional. É um mundo convencional. Na medida em que você esgota todos os capítulos da matemática, não dizemos que a matemática é exata? 2 e 2 não são 4? É claro, está provado matematicamente que 2 e 2 são 4. Mas quando você começa a se aprofundar na matemática, ela deixa de ser exata e entra no campo da filosofia. Não é mais exata. É só você estudar todos os capítulos da matemática, abordar a matemática do início até o fim, você começa a penetrar na teoria das possibilidades. Não é mais exato. E a física quântica, quando surgiu, ela recebeu um bombardeio dos cientistas terrível, principalmente os cientistas da NASA. Eles queriam matar o pessoal que estava ali, os cientistas que estavam ligados com a física quântica. Então veio um cientista indiano, se não me falha a memória aqui, é Ami Savami. Peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Como é que é? Isso, o Swami está aqui, eu tinha anotado aqui, eu fiz um estudo sobre ele. Esse cientista foi muito interessante, que ele escreveu vários livros sobre a física quântica. E ele começou a mostrar o seguinte, que o esgotamento do conhecimento material nos leva exatamente para a espiritualidade. Quando o materialismo vem e diz, isso aí é besteira, não tem nada de espírito, não tem nada de espiritualidade, fala por desconhecimento. Não se deve argumentar nada, criticar nada, sem ter conhecimento do que está se criticando, porque nós estamos jogando nosso tempo fora, estamos ofendendo as pessoas, estamos falando mal das pessoas, sem saber quem é a pessoa, o que aquela pessoa é, o que aquela pessoa significa, o que aquela pessoa tem de contribuição para dar. Então, o que essas naves têm para dar de contribuição? O que eles estão fazendo aqui? Como é que eles se desenvolvem num espaço, em distâncias enlouquecidas, chegam aqui e nós estamos tentando ainda com aqueles bichinhos, aquele negócio cheio de pernas, chegar na Lua, chegar em Marte, aquele monte de ferro cheio de pernas. É um atraso, né? Em comparação é uma humilhação, né? Nós somos do universo aquela coisa bem atrasada, né? Bem atrasada. Nós estamos ainda nos primórdios do conhecimento, da evolução científica, da evolução da espiritualidade. Nós começamos a estudar espiritualidade, aí nós vamos parar lá no centro, com todo respeito ao centro. Eu também gosto de ir no centro, gosto de ir na Macumba, gosto de todo lugar. Gosto e vou. Aí a primeira coisa que a gente associa a espiritualidade é
como é que é? O kardecista, o umbandista. A espiritualidade não tem nada a ver com religião. A espiritualidade, vocês estão entendendo a ligação que eu estou dando? A ligação do que é espiritual com a ufologia? Porque se a gente falar desconexo, o cara fala assim, o que tem a ver com a ufologia com espiritualidade? Tem a ver porque na medida em que eles avançam no conhecimento deles, eles terminam se projetando para o princípio da espiritualidade, para o aprofundamento da espiritualidade. E nós ficamos aqui, nesse mundinho aqui, cada um no seu mundinho. Eu adoro o clube, eu sou apaixonado pelo clube. Isso aqui, eu chego aqui, eu estou em casa. Mas eu já observei uma coisa no clube. Vou falar. Eu posso falar. Não estou falando para ofender ninguém. Mas eu vou falar. O clube, você chega ali, tem um grupo que joga voleibol, tem um grupo que joga futebol, tem um grupo que joga basquete, tem um grupo que joga tênis, tem um grupo da piscina, cada um no seu grupo. Você não tem como evoluir nisso. Se uma sociedade se propõe a viver em grupo exclusivos, ela é uma sociedade fadada a ficar estática, espiritualmente, filosoficamente, tecnologicamente. Se você não troca experiência com outro, com o teu semelhante, essa é a grande oportunidade, essa é a grande missão. Nós viemos aqui para isso. Nós não viemos aqui para ficar rico e depois ir para casa se aposentar e ficar esperando a morte chegar, não. O cara trabalha 30 anos, 40 anos, 50 anos para ficar rico, né? Aí Cazuza fala, a burguesia quer ficar rica. Foi a música do Cazuza? A burguesia quer ficar rica, né? A burguesia quer ficar rica, que trabalha 40 anos, 50 anos, depois morre na mão do médico, fica na mão do médico ali, entendeu? Então, quando você está diante de novas realidades, quando você está diante de novos conceitos, quando esses conceitos novos chocam com o que está estabelecido no planeta, há uma espécie de convulsão, né? Aos que aceitam, aos que não aceitam, e é exatamente aí que nós temos que chegar. Esse é o caminho a se atingir, é o debate, porque através da divergência, na hora que eu coloco a minha ideia e ela é repelida, e o outro coloca a ideia dele é repelido, mas nós estamos provocando uma ebulição, nós estamos provocando uma dinâmica social, nós estamos provocando um avanço social, e a sociedade avança muito lenta, ela é muito lenta, ela tem medo, a sociedade tem medo eu estou confortável aqui, pô. Eu estou em casa confortável, eu não vou lá naquela passeata para mudar nada, tá maluco? Eu vou botar meu patrimônio em risco, não. Eu posso de repente ser confiscado. Então, não há participação, não há evolução. O cara fica no casulo, ele fica preso em princípios que já foram ultrapassados, que já foram superados, e não tem nada a contribuir, não tem nada a oferecer, não tem nada a receber. É tudo proporcional. Você só recebe alguma coisa quando você doa. Se você não doa, não recebe também não. É proporcional. Então, começou-se a observar o Amit, né? Amit que você falou, Govima, como é que é? Amit Goswami, eu tenho dificuldade de falar esse nome aí. Goswami, né? Amit Goswami. Ele começou a colocar uma nova ideia, um novo conceito de ciência espiritualizada. Ele quase foi expulso da universidade, mas depois vários cientistas passaram a apoiar ele, inclusive cientistas da NASA. E um dos maiores cientistas da NASA que seguiu o caminho da espiritualidade foi o Carl Sagan. Então, se vocês quiserem entender esse foco, esse caminho da espiritualidade com a tecnologia, vocês podem ir buscar na fonte do Carl Sagan, que é a obra chamada Contato. Tem até filme, acho que tem. Não, o filme tem filme, tem na internet também tem filme, mas
O filme é muito bom, mas o importante ali é a obra. A obra é que eu acho mais importante. Então, o contato de Carl Sagan, que vai mostrar para vocês a questão de que não existe morte, entendeu? Essa preocupação nossa com a morte, vou morrer, o corpo está acabando, já estou com 90, estou no fim. Tu não está no fim. Quando a abdução da Bianca, já vou entrar aqui na parte aqui, que eu já estou quase me perdendo. Parte da abdução. A abdução é importantíssima na ufologia, como falei para vocês antes, né? Que ela vem documentar a questão ufológica. Então aqui eu separei aqui a abdução do Elias Seixas. O Elias Seixas esteve aqui em casa comigo aqui, ficou 2 dias aqui com a gente. E a abdução do Antônio Bogado Larrubia. O Larrubia, eu era muito amigo do irmão do Larrubia. Um dia eu vejo o Antônio Larrubia, eu falei, pô, o Larrubia é o meu amigo. Aí eu pensei que era ele, não, mas era o irmão dele. Aí eu tive com o irmão dele lá no subúrbio do Rio, onde ele tinha sido abduzido, ele tinha sido levado no interior da nave. E depois nós temos aqui a abdução do Hermínio e Bianca. O Hermínio e Bianca eles tiveram notoriedade quando eles foram no programa do Flávio Cavalcante na década de 70. O pessoal da antiga sabe disso, né? Eles foram no programa do Flávio Cavalcante e ficaram conhecidos mundialmente. Hermínio e Bianca, eles foram abduzidos aqui passando em Itaipava. Eles estavam indo para Juiz de Fora. Quando passaram Itaipava, ali mais para frente, chegando perto de Matias Barbosa, eles pararam o carro no acostamento e o Hermínio pediu para a Bianca, falou, Bianca, pega no volante que eu estou me dando um tremendo sono. Aí a Bianca desceu do carro e deu a volta. Ela disse que quando ela deu a volta, ela olhou para cima e viu uma nave gigantesca em cima dela, tudo iluminado. Essa era a forma discoidal, tá? Tem várias formas de nave, tá? E eles têm também a tecnologia de modificar a forma deles. Eles conseguem trazer a matéria para a luz. Aí, por isso que a gente vê às vezes nave em forma metálica e às vezes em forma de luz, tá? Quando ela está em forma metálica, ela está na nossa dimensão, exatamente na nossa dimensão, que é chamada terceira dimensão. Quando ela parte para nave de luz, que é vista, esse que eu vi no Uruguai, essas bolas de luz, ela já está numa outra dimensão, ela já está fora da nossa dimensão. Então, para a nossa física explicar isso, a nossa física não evoluiu ainda para explicar esse fenômeno. Vocês podem observar que tudo está ligado com conhecimento, com o conceito de tecnologia, de filosofia, de cultura. Tudo está ligado com uma estrutura de conhecimento acadêmico, de conhecimento cultural, enfim, todo tipo de conhecimento. E aí a Bianca teve essa experiência e ela disse que veio uma luz de cima. Isso dentro da ufologia é muito comum. São vários os casos que já aconteceu assim. A nave suga, é emitido tipo um foco de lanterna da nave para baixo, mas só que é um foco muito grande, enorme aqui. Esse foco pode pegar a gente aqui todo e nós sermos abduzidos coletivamente para dentro da nave. E foi o carro junto, foi o Hermínio com a Bianca e o carro. Eles foram para dentro da nave. Ela disse que ela entrou ela ficou aterrorizada, né? Ela era crente, ela era evangélica. Os evangélicos não aceitam isso. Inclusive eles dizem que é coisa do demônio e tal. O pessoal sabe. Então ela foi para dentro da nave e os ETs eram exatamente igual a gente, mesmo porte físico, mesma descrição física, era exatamente igual a nossa tipologia. E eles trouxeram um capacete para ela. Eles estavam de capacete, com aquela macacão de astronauta,
e com capacete. Eles deram um capacete para ela, ela colocou o capacete, esse capacete funcionava como um tradutor. Ela falava em português, eles entendiam, eles falavam no idioma deles, ela entendia. Existia uma tecnologia no capacete que proporcionava a comunicação e a tradução imediata da conversa deles. E então vocês, por aí, vocês vão vendo que são esses fenômenos. Essa história é muito longa, então eu não posso estender essa história, porque eu já estou falando, eu já tenho 35 minutos. Não dá para estender a história, mas eu estou mostrando para vocês como documento ufológico para comprovação do fenômeno. O que eu disse inicialmente que não era a minha proposta de provar, mas a gente coloca isso para ilustrar. E depois, o Travis Walton, esse americano aqui, eu tive com ele, eu e minha companheira, nós estivemos com ele lá em Curitiba. Ele veio participar de um congresso mundial de ufologia lá em Curitiba, e nós estivemos com ele lá, Travis Walton. Ele passou por um processo super traumático, né? E uma vivência terrível. Então vocês podem perguntar, mas eles são perigosos, eles são agressivos? Não é bem isso aí. A proposta não é de agressividade, porque quando eles levam a pessoa para dentro da nave, a documentação, a literatura que isso tem, é que a proposta deles é colher algum tipo de material para algum tipo de experiência. Os ufólogos, eles divagam por aí, né? Eles vão dizendo que a experiência é genética, não sei o quê, colhe sangue, colhe material da unha, colhe fio de cabelo, colhe esperma. Esse aqui passou por isso. O Elias Seixas, ele entrou eles tinham um mecanismo de excitação, e eles masturbaram o Elias para colher o sêmen do Elias. O Elias Seixas, ele ficou traumatizado com esse negócio, anos traumatizado. Ele teve na mão de vários psicólogos, porque ele falou o seguinte: pô, eu era caminhoneiro, pô, eu não tinha cultura nenhuma, de repente eu estou dentro de uma nave que eu não estou entendendo nada que está acontecendo. O que era aquilo? Eu nunca ouvi falar nisso. Eu não sabia nem o que era extraterrestre. Ele era um cara completamente desinformado. E de repente ele está dentro de uma realidade completamente diferente da realidade dele. Então, como ilustração, eu fiz essa colocação para vocês, e nós vamos voltar exatamente nessa parte, que é a parte da integração do universo. O que a física quântica quis provar com o Amir, esse cientista, que tudo estava integrado. Só que os russos vieram antes dele, mais ou menos uns 60 anos antes dele, e o Ouspensky, tem três estudiosos russos que eu denominei escola russa, porque todos os livros que eu pesquisei, eu não vi ninguém falar escola russa, mas eu por minha iniciativa, eu nomeei Escola Russa Metafísica. Por que Escola Russa Metafísica? Porque eles, os russos, Ouspensky, Madame Blavatsky é a mais conhecida, que vocês já devem ter visto o livro dela. Ela escreveu muito na forma metafísica. Madame Blavatsky é impossível entender o que ela escreveu. A cabeça dela estava tão na frente que ela pensa, a gente não acompanhava o raciocínio dela. Não tinha como acompanhar o raciocínio dela. Então a obra dela ficou maturando décadas e décadas para começar agora a ser entendido. Aí, para suprir essa necessidade, veio Ouspensky e veio Gudejerbe. Gudejerbe, ele não era propriamente um escritor, ele escrevia, mas não tinha o refinamento do escritor. Então ele deu uma colaboração na metafísica, mas o fundamento mesmo,
aquele cientista, aquele pesquisador, aquele intelectual que contribuiu realmente com a metafísica, com a física quântica, foi Ouspensky, Pietro Ouspensky. Então, os Estados Unidos, inclusive, quando eles começaram a trabalhar a questão da desmaterialização, porque eles queriam fazer naves, queriam fazer navios que se tornassem invisível para poder ficar camuflado em relação ao inimigo, eles faziam contato com a Rússia direto, e existia uma divergência entre os Estados Unidos e a Rússia, sempre existiu essa picuinha entre eles, mas no fundo, isso tudo é comercial. Eles são grandes amigos. O Henry Kissinger saía lá de Washington, pegava o jatinho e ia encontrar com o Leonid Brezhnev em Moscou para caçar. Eles iam nas casas e para o público, para o grande público internacional, eles eram inimigos, os países eram inimigos. E os dois representantes estavam caçando lá, tomando uísque, tomando champanhe. Por quê? Porque é a ideia materialista do nosso planeta que eles precisam vender arma. Então eles criam essas guerras fantasmas para vender arma. Só para vender arma, no fundo são tudo amiguinhos, são tudo chegados um com o outro. Então o Henry Kissinger queria, tinha essa aproximação com o Brezhnev exatamente para captar essa tecnologia que foi, digamos assim, começou a ser criada pela escola russa metafísica. Então a escola russa metafísica, ela deu uma contribuição muito grande para um melhor entendimento da nossa realidade, para que nós pudéssemos entender um pouco mais de que o que nós vivemos, isso aqui, é apenas um aspecto do universo. Nós somos apenas um minúsculo ponto no universo. Só na nossa galáxia tem 800 bilhões de estrelas com condições de serem habitadas. Vocês acham que eles já não sabem que está habitado? Eles sabem que está habitado. Eles perfeitamente sabem que está habitado. Já tiveram contato com eles, os governos. Mas eles escondem, a aeronáutica esconde. O pessoal da ufologia esteve lá na aeronáutica para desarquivar lá a documentação da Operação Prato lá na Amazônia. Pessoal, eu vou encerrar aqui para colocar a Operação Prato para vocês. E a aeronáutica simplesmente apresentou alguns papéis lá, alguns documentos, tentando convencer eles, tentando adoçar eles, né? Porque eles fizeram muita pressão com a mídia junto, né? E pressionaram a aeronáutica e soltaram alguns documentos, mas os principais documentos não foram soltos. Aqui nesse documentário, eu fiz esse preâmbulo para o pessoal que não entende e para o pessoal que entende relembrar. Fiz esse preâmbulo e agora nós vamos então para o documentário Operação Prato. O documentário vai aparecer ali o Marco Antônio Petit, vai aparecer o Gevo Exxon, os dois foram que eu mencionei aqui antes, bastante conhecido mundialmente. E vamos ver então o que tem a nos apresentar a Operação Prato. Não é nenhuma exclusividade não, estou mostrando para vocês nenhuma exclusividade não. O que vem aí para mostrar para vocês, está na internet aí, está no History Channel, já foi ao ar. Mas já foi ao ar há muito tempo. A Operação Prato tem mais de 30 anos. Mas por que eu escolhi a Operação Prato para essa noite, para apresentar para vocês? Porque a Operação Prato está envolvido diretamente os militares, que é uma instituição de credibilidade no país. Então trouxe a participação dos militares para mostrar para vocês a Operação Prato, tá? Vamos agora para o documentário. Arquivos extraterrestres. (2 de outubro de 1997). O Irangê Holanda, capitão reformado da Força Aérea, estava em sua casa em Cabo Frio. O ex-piloto e paraquedista havia se aposentado em 1992.
Desde então, ele lutava contra uma doença. O coronel Holanda sofria de depressão crônica desde o início da década de 90. Na minha opinião, esse quadro depressivo foi causado por experiências que ele teve na Amazônia há muito tempo. Naquela noite, quando a filha de Holanda subiu as escadas para o quarto, deparou-se com uma terrível cena. Seu pai estava morto. Aparentemente, ele havia se enforcado. Seria um suicídio causado por uma doença mental? Ou por algo mais sinistro? Apenas 2 meses antes, o capitão Holanda fora entrevistado pelos ufólogos A.J. Gever e Marco Petit. Ambos estudam e documentam incidentes com OVNIs. O objeto foi em direção a Colares. Depois, subiu como se sobrevoasse a Amazônia em faixas. Eram naves inteligentes. Após 4 meses, recebemos ordens de abortar a operação. Alguns ufólogos acreditam que o capitão Holanda não se suicidou. Ele teria sido assassinado por revelar informações sobre aparições ufológicas, algumas supostamente fatais, ocorridas na Amazônia 20 anos antes. Ele foi testemunha como comandante da principal operação de pesquisa ufológica já feita no país. Coisas estranhas aconteceram e a Força Aérea não quis revelar. Eu não acredito em suicídio de forma alguma. A morte do Holanda, sem dúvida alguma, está conectada a acontecimentos extraordinários. Ele nos deixou uma mensagem muito clara. Estamos sendo visitados por OVNIs. O caso Roswell brasileiro. As aparições de OVNIs presenciadas pelo capitão Holanda tiveram início na ilha de Colares, na foz do rio Amazonas, no Brasil. Apesar de estar a apenas 2 horas da agitada cidade de Belém, Colares está anos distante em termos culturais e tecnológicos. São pessoas pobres, são pescadores e agricultores que levam uma vida muito pacata. Como a maioria dos brasileiros, os 2.000 habitantes de Colares são, em sua maioria, católicos. Mas o isolamento da ilha contribuiu para o surgimento de muita superstição. Acreditam que a ilha é misteriosa e que muitos fenômenos acontecem lá. Os moradores de Colares têm suas lendas e tradições. Emídio Campos Oliveira, de 71 anos, é um antigo morador da ilha. Há quase 30 anos, ele testemunhou uma série de eventos extraordinários que mudariam a vida em Colares para sempre. Depois que o feixe luminoso sumiu, tive uma sensação estranha. Senti uma coisa me queimando. Eu fui atingido aqui. A mancha era circular, era vermelha, com um ponto preto no meio. Tudo começou em uma noite quente de outubro de 1977. Às 23 horas, Oliveira preparava-se para dormir. Ele recebeu um beijo de boa noite da mulher deitado na rede da sala, onde costumava dormir. De repente, um feixe luminoso invadiu a sala. A luz vinha de cima e era tão potente que penetrou pelas telhas de cerâmica do teto. De repente, surgiu uma luz brilhante. Ela desceu do teto
e atacou a minha coxa. Eu senti como se estivesse queimando minha coxa. A luz era muito forte. Era muito forte. Tão rápido quanto veio, a luz desapareceu. Incapaz de encontrar uma explicação para o que acontecera, ele voltou a dormir. Dias depois, por volta das 20 horas, Orivaldo Malaquias Pinheiro, então com 24 anos, preparava-se para pescar com um amigo. Eu estava na praia. Jogamos a rede, mas não conseguimos pegar nada. Então, puxamos a rede e começamos a procurar outro lugar para jogá-la e pegar alguns peixes. Os pescadores esperavam calmamente pelos peixes. De repente, o amigo de Pinheiro notou uma luz voando baixo pelos céus. Não havia barulho e nem cheiro. Meu amigo olhou para o mar e viu a luz se aproximando do horizonte em nossa direção. Ficamos assustados e fomos embora correndo. Os dois homens correram para a cidade. Em estado de pânico, contaram aos outros moradores o que haviam presenciado. Então perceberam que não eram os únicos a testemunharem estranhas aparições. Outras 12 pessoas afirmaram terem sido perseguidas, caçadas e atacadas pelas misteriosas luzes. A dentista Lúcia Helena Marques foi uma das pessoas que avistaram as luzes em uma praia próxima. Estávamos todos no mercado e houve um alvoroço. Apareceu um objeto e todos correram para a praia. Vimos duas luzes fazendo manobras no ar. Quando uma luz acendia, a outra apagava. Continuaram fazendo aquilo como se sinalizassem algo. A luz vermelha acendia, depois a verde. As luzes vermelha e verde se alternavam e havia uma luz amarela no fundo. Então, simplesmente sumiram. Enquanto os moradores de Colares tentavam entender os acontecimentos, a 2 horas de distância, em Belém, o repórter Carlos Mendes, então com 25 anos, recebeu uma ligação em seu escritório. Recebi as primeiras informações pelo telefone através de pessoas ligadas à cidade. Pediram que o jornal fosse até lá, pois as pessoas estavam aterrorizadas com as aparições das luzes. Mendes, que trabalha no jornal O Estado do Pará, ligou para seu fotógrafo. Os dois homens foram para Colares na mesma noite. Ao chegarem, os homens foram interpelados pelos moradores que desejavam contar a história dos misteriosos raios luminosos. Alguns afirmavam terem sido feridos pelas luzes. Uma mulher estava em sua casa à noite quando de repente viu um clarão e percebeu que a luz brilhava sobre sua casa. O raio perfurou o teto e iluminou sua cama. A mulher contou que suas pernas e braços foram paralisados e no dia seguinte ela notou algo estranho em seu peito. Havia marcas em seu peito como se alguém o tivesse perfurado continuamente no mesmo local com um alfinete. Outras supostas vítimas relataram histórias parecidas. Também afirmavam que enquanto estavam paralisados pela luz, sentiam que algo sugava seu sangue. O repórter Carlos Mendes nunca viu a luz pessoalmente. Ele não sabia se as histórias eram verdadeiras, mas percebia que o terror da população era real. Pude sentir o medo daquelas pessoas humildes. Era um sinal de que algo terrível estava acontecendo.
Nos 2 meses seguintes, as aparições aumentaram e a população entrou em pânico. Mais de 80 pessoas reportaram terem sido atacadas por raios de luz. As histórias eram sempre as mesmas. As luzes desciam do espaço, sugavam as pessoas, as paralisavam e deixavam marcas. Atingiam essas pessoas, eles não conseguiam entender por que eles estavam sendo atacados. Não entendiam o porquê dos ataques, mas afirmavam terem sido atacadas com violência. Eu tentava entender o motivo dos acontecimentos e se as luzes realmente apareciam para aquelas pessoas. Os locais ficaram tão apavorados que muitas crianças e mulheres deixaram a cidade. Alguns homens acendiam fogueiras na praia e vigiavam durante a noite. Outros se trancavam em casa com medo dos ataques. Senti o medo das pessoas. Pude ver a sensação de pavor naquelas pessoas e percebi que aquilo era um pedido de ajuda. Parecia que alguém ou algo estava atacando a população de Colares. Mas ninguém sabia por quê. Setembro de 1977. O pânico tomara conta da remota ilha de Colares, 110 quilômetros ao norte de Belém. Dezenas de moradores afirmaram terem sido atacados por estranhas luzes emitidas por objetos não identificados nos céus. Na época, a doutora Velaide Carvalho, então com 24 anos, era a encarregada do posto de saúde local. Ela estava na ilha há apenas 6 meses. Naqueles últimos dias, a jovem médica viu um aumento no número de pacientes. Muitos declaravam terem sido feridos pelas misteriosas luzes. As pessoas não paravam de aparecer e comecei a me irritar, pois achava que era algum tipo de alucinação em massa, um delírio coletivo. Apareceram cada vez mais casos, mas permaneci cética, achando que todos haviam enlouquecido por alguma razão. Por algum motivo. Os sintomas examinados eram sempre os mesmos. Os pacientes exibiam queimaduras de radiação e estranhas marcas de perfuração. O médico Daniel Rebisso estudou os eventos de Colares. As marcas ficavam geralmente na altura do tórax. Havia marcas nos ombros, no peito, na coxa, na perna e geralmente as queimaduras eram pequenas. Não eram grandes, mediam no máximo 15 centímetros de diâmetro. A doutora Velaide observou pequenas papilas, como se fossem pequenas injeções no local das feridas. Segundo as vítimas, as queimaduras eram causadas quando a luz entrava em contato com a pele. Mas a jovem médica nunca vira feridas iguais àquelas. As marcas causadas pelas queimaduras ficavam pretas de repente, como se tivessem acontecido há 10 dias. Mas muitas vezes haviam sido feitas há apenas 10 minutos. Que elas tinham sido feitas. Mas os casos mais graves ainda estavam por vir. Em setembro, ela examinou uma mulher cujos parentes afirmavam ter sido atacada dentro da própria casa por uma luz forte. Ela chegou carregada pelos familiares. Já estava tendo espasmos, como se estivesse sofrendo um ataque cardíaco. Sua boca estava travada, os olhos fechados. Ela não apresentava nenhum reflexo. Carvalho tentou estabilizar a condição da mulher, mas não havia sinal de melhora. Eu não podia fazer mais nada. A única coisa que podíamos fazer era colocá-la em um carro, pois não tínhamos ambulância, e levá-la até Belém.
Carvalho esperou por novidades sobre o estado da mulher. 5 dias depois, surgiu outro caso grave. Era uma mulher cujas testemunhas diziam ter sido atingida por um forte raio de luz no quintal de sua casa. Ela foi trazida por uma viatura em um estado de rigidez tão profundo que não pôde ser colocada dentro do carro. Ela veio deitada no banco de trás, com as pernas para fora da janela, pois não conseguiram dobrá-las. Carvalho também mandou essa paciente para a cidade. Logo, a médica recebeu notícias do hospital de Belém sobre suas pacientes. Ambas estavam mortas. Fiz uma solicitação para que determinassem a causa-mortes, para que a população soubesse o que havia acontecido. Mas a causa-mortes foi declarada como desconhecida. Carvalho não acreditava que sua paciente fora atacada por raios luminosos. Ela suspeitava que a crescente histeria das aparições causara um ataque cardíaco ou derrame. Com o objetivo de acabar com o pânico, Carvalho e outros oficiais da cidade pediram ajuda ao prefeito. Em setembro, o prefeito contatou o Comando Aéreo Regional da Força Aérea Brasileira, conhecido como Comar. Então, o Comar nomeou o capitão Yurangê Holanda para liderar uma equipe de oficiais da Força Aérea em uma investigação dos estranhos eventos da ilha. O repórter Carlos Mendes, que pesquisava os eventos em Colares à época, acredita que a equipe de Holanda foi enviada devido à intensa atividade de guerrilheiros comunistas na região. Segundo Mendes, a Força Aérea imaginava que as luzes fossem causadas por armas disparadas na selva e a missão de Holanda era encontrar os rebeldes. Acredito que o principal objetivo dos militares em Colares era descobrir se havia alguma atividade subversiva de agentes comunistas. Mas, se esse era o objetivo do projeto, ele recebeu um nome curioso. A missão do capitão Holanda foi batizada de Operação Prato. Rapidamente, uma equipe foi reunida. Penon Frias, com 37 anos na época, foi escalado como piloto. Havia suspeitas de que alguém estava violando o espaço aéreo brasileiro. Não sabíamos qual país, mas alguém estava violando nosso espaço aéreo. A Força Aérea tinha a obrigação de verificar o que estava acontecendo. No início de setembro, Holanda e sua equipe de oficiais, engenheiros e cientistas chegaram em Colares. Os homens levantaram abrigos e armaram telescópios e câmeras próximo à praia. Eles conduziram as atividades na frente da população, esperando que isso desse fim ao medo que tomara conta da ilha. Quando chegamos em Colares, a cidade estava em pânico. A população não dormia de medo. Nós tentamos acalmá-los, principalmente as pessoas mais idosas, que haviam sido atingidas pelas luzes, mas não conseguimos. Uma vez em Colares, a equipe da Operação Prato tentou coletar o maior número de informações. O capitão Holanda imediatamente foi visitar a doutora Adelaide. A comitiva da Força Aérea chegou às 6 da manhã. E a primeira coisa que me propuseram foi que eu começasse a dizer à comunidade que os pacientes que chegavam até mim haviam sido vítimas de uma histeria coletiva. Para a médica, aquele encontro era um primeiro sinal de que a Força Aérea não estava interessada em esclarecer os fatos, mas sim em cobri-lo. Ela se recusou a obedecer. Eu não podia enganar toda uma comunidade que esperava tanto de mim. Principalmente apoio e credibilidade. Holanda também falou com testemunhas locais, incluindo Emídio Campos Oliveira, na época com 48 anos. Um morador que fora atingido na coxa pelo raio luminoso. Eles vieram me ver, fotografaram o local onde fui atingido.
Os únicos que viram minha marca foram as pessoas da Força Aérea. Eles viram a minha marca. As aparições continuaram nos 4 meses seguintes. A equipe do Capitão Holanda seguiu coletando informação das testemunhas e oficiais da cidade. O equipamento de vigilância funcionava 24 horas por dia. Mas a Força Aérea não revelou suas descobertas ao público. Quem acreditava que a Operação Prato ajudaria a revelar a verdade ficou desapontado. Em vez disso, alguns acreditavam que o caso seria acobertado. Em outubro de 1977, a Força Aérea Brasileira foi chamada para investigar estranhos acontecimentos em Colares. Moradores afirmavam terem sido atacados por OVNIs com potentes raios de luz. Após os encontros, algumas pessoas exibiam estranhas marcas de queimadura. Duas mulheres haviam morrido. O projeto Operação Prato, sob comando do capitão Irangê Holanda, coletava informações das misteriosas aparições. Os militares não levaram armas para Colares. Suas armas eram máquinas fotográficas, muitas máquinas fotográficas. Durante 4 meses, Holanda e seus homens tiraram fotos e fizeram desenhos. Esses são os desenhos feitos pela equipe. Eles também entrevistaram os moradores, inclusive a doutora Velaide Carvalho. Ela tratara dezenas de pacientes que afirmavam terem sido atacados. Inicialmente, a médica não acreditava nas histórias, mas logo ela própria testemunharia uma aparição. Por volta das 18 horas, Carvalho voltava para casa, após seu turno no posto médico local, quando viu uma mulher desmaiar. Olhei para cima e vi aquilo que eu recusava a acreditar. Eu achava que aquilo fosse delírio, loucura, invenção de pessoas em busca de atenção. Mas eu vi o objeto flutuando na altura de um prédio de 10 andares. O objeto era cilíndrico. Carvalho, de repente, sentiu-se paralisada pela visão. Não tinha cor de aço inoxidável, nem cor de prata. Era diferente de tudo que eu conhecia. Tinha uma cor nunca vista e se movia em círculos. Estava bem em cima de mim. Fazia movimentos circulares e voltava. De acordo com os relatos das testemunhas, naquele exato momento a Força Aérea captou um sinal no radar em uma praia próxima. Enquanto a equipe se preparava para focar suas câmeras e telescópios, o objeto desapareceu. Ele voltou-se para a baía e sumiu em direção ao mar. Holanda e sua equipe continuaram as investigações em Colares. Eles reuniram 500 fotos e 15 horas de filmagem, mostrando o que pareciam ser luzes brilhantes nos céus. Os relatórios da investigação foram enviados para o quartel do Comar, na capital do país, Brasília. A Força Aérea realmente mergulhou na investigação. Eles precisavam dar alguma resposta para as pessoas que presenciaram aquelas aparições. Imagino que foi uma surpresa quando os próprios militares começaram a presenciar aquelas aparições. Em dezembro de 1977, os ufólogos A.J. Gever e Marco Petit trabalhavam escrevendo para a revista UFO quando tiveram conhecimento das histórias de Colares.
Aquela operação militar foi a primeira da qual temos conhecimento no Brasil e provavelmente no mundo, dedicada a tentar entender o fenômeno dos OVNIs. Mais de 3.000 pessoas foram entrevistadas pelos militares no período de 4 meses. Naquele mesmo mês, o capitão Holanda foi ordenado a entregar todo o material e retornar ao Comar. Fotografias, filmes e desenhos foram guardados como material confidencial. Ele recebeu ordens para abortar a Operação Prato. Ele obedeceu sem questionar. Uma das coisas que mais chocou a mim e a meus colegas foi o fato de que em dezembro de 1977, quando as aparições tornaram-se mais frequentes, a operação foi cancelada. Até hoje não se sabe de quem veio essa ordem. Nos meses seguintes, os relatos de estranhas aparições e ataques misteriosos diminuíram. Em pouco tempo, as histórias sobre as misteriosas luzes nos céus viraram uma lenda local. Nos 30 anos seguintes, a Operação Prato foi mantida em segredo. Mas o capitão Holanda não permaneceria em silêncio para sempre. Em 1997, ele decidiu encontrar A.J. Gever e Marco Petit em uma entrevista gravada nos arredores do Rio de Janeiro. Nessas imagens raramente exibidas, o capitão oferece seu assustador relato do que aconteceu na ilha. A nave iluminou-se com um som de um trovão. Era uma luz muito forte e brilhante. Parou com uma velocidade incrível. Então partiu em uma velocidade incrível rumo à atmosfera e desapareceu entre as estrelas. Em 1977, uma investigação da Força Aérea Brasileira chamada Operação Prato resultou em extenso relatório, mantido em segredo nos arquivos do governo por mais de 20 anos. Os arquivos continham 500 fotos e 3.000 entrevistas com testemunhas supostamente atacadas por luzes brilhantes vindas dos céus da ilha amazônica de Colares. Mas foi apenas em 1997 que esse segredo começou a ser revelado. Junho de 1997. O ufólogo e editor da revista UFO, A.J. Gever, estava trabalhando quando recebeu um telefonema. Do outro lado da linha estava o capitão Wirangê Holanda. Ele comandou a equipe da Força Aérea enviada para Colares em 1977. Ele me ligou e disse que admirava meu trabalho. Disse que eu fazia a coisa certa, mas que no passado não pudemos conversar, pois ele estava no exército. Mas agora ele estava aposentado e se eu quisesse conversar, poderia visitá-lo. Logo, Gever e seu co-editor, Marco Petit, foram visitar Holanda. Por 2 dias, os 3 homens se reuniram na casa do capitão em Cabo Frio, próximo ao Rio de Janeiro. Eles filmaram toda a entrevista. Era um homem muito lúcido. Sua memória era muito boa. Ele podia relatar com detalhes coisas que haviam acontecido há 20 anos, com uma precisão que nos impressionou. A parte mais importante, sem dúvida, é sua descrição dos encontros que ele teve com as naves. Ele ficou cara a cara com naves de até 100 metros de diâmetro e de vários formatos. Presenciou acontecimentos que poucas pessoas tiveram a oportunidade de testemunhar. Ouvia-se um barulho
Ouvi um barulho parecido com um ar-condicionado, um som repetitivo. Aquele barulho surdo mesmo. E ao fundo havia outro som, como um ruído de estouro. Esse barulho vindo da nave era muito nítido. Holanda descreveu em detalhes 3 diferentes encontros com as naves alienígenas. Esses são os desenhos que ele fez para descrever seu primeiro encontro. Ele fez uma volta em torno de nós. Ele contou aos repórteres que seu segundo encontro ocorreu uma noite quando ele e sua equipe estavam na praia. O raio de luz aproximou-se de nós e parou. Estava a uma grande altura, mas ele parou e fez um círculo em nossa volta. Ele deu essa volta e foi embora em direção ao leste. O capitão descreveu seu último e mais impressionante encontro. Ele relatou aos ufólogos que fora visitado por um humanoide de uma das naves enquanto dormia. Estava deitado na cama e, de repente, um clarão iluminou todo o quarto. Fiquei muito assustado. Ouvi um barulho estranho e, imediatamente depois, apareceu um ser atrás de mim, me agarrando. Foi uma situação muito estranha. O capitão descreveu o alienígena. O ser tinha mais ou menos 1,5 metros e vestia um traje semelhante ao de astronauta ou de mergulhador. A roupa era larga, não era colada ao corpo. Não cheguei a ver seu rosto, usava uma máscara cinza e não pude ver os detalhes. Não pude ver seus olhos ou qualquer outra coisa. Holanda também contou aos repórteres que o alienígena falou com ele. Estava muito assustado. Aquele ser estava atrás de mim, me apertando. Então ele falou no meu ouvido em português, com uma voz robotizada como a de um computador. Uma voz de computador metalizada. Ele disse: "Fique calmo, não iremos machucá-lo. Não vamos te fazer nenhum mal." Depois disso, o alienígena desapareceu. Ele foi capaz de relatar os acontecimentos com uma precisão incrível. É possível perceber que havia uma variedade de objetos operando naquela área. Alguns objetos saíam da floresta, saíam por entre as árvores. Outros vinham do céu e alguns vinham do rio. Era incrível. O capitão fez outra declaração perturbadora. Ele mostrou aos ufólogos seu braço. Aparentemente, havia um objeto implantado debaixo da pele, que, segundo Holanda, foi implantado pelo alienígena durante o encontro. É flexível como plástico. Aqui, você aperta e ele aparece. Essa ponta aqui. Foi feito um raio-x? Sim, mas não mostrou nada. Em julho de 1997, a história de Holanda foi publicada pela revista UFO de Petit e Gever. Mas aqueles que esperavam que essa surpreendente revelação levasse a uma segunda investigação ficaram decepcionados. Em vez disso, iniciou-se um novo capítulo do mistério de Colares. Em 2 de outubro de 1997, o capitão Holanda foi encontrado morto. A causa oficial da morte foi asfixia. Mas havia dúvida se a morte fora acidental, suicídio ou mesmo assassinato. Alguns colegas afirmam que Holanda tinha um histórico de doença mental e tentara suicídio anteriormente. Mas os conhecidos do capitão não acreditam em suicídio. Seu copiloto, Pinon Frias, suspeita que ele tenha sido assassinado. O Holanda nunca tiraria a própria vida. Eu não posso acusar ninguém.
mas ele nunca colocaria uma corda no próprio pescoço e depois se enforcaria. A J. Gever discorda de Frias. Ele tirou a própria vida. Foi uma decisão dele, pois estava deprimido. Mas esse homem nos deixou uma mensagem muito importante. Nós estamos sendo visitados por OVNIs. E a Força Aérea e o governo brasileiro têm conhecimento disso. Em março de 2004, a J. Gever e Marco Petit decidiram agir. 6 anos após a morte do capitão, eles exigiram acesso ao relatório confidencial de Colares com uma campanha intitulada UFOs, Liberdade de Informação Já. Eu acredito, como ufólogo e cidadão brasileiro, que esse tipo de informação não deve ficar restrita aos quartéis e arquivos militares. A população precisa ter acesso a isso. Nos arquivos das Forças Aéreas, Gever e Petit encontraram desenhos e fotos feitas por Holanda e sua equipe. Registros que permaneceram escondidos por 30 anos. Em 20 de maio de 2005, os ufólogos brasileiros A.J. Gever e Marco Petit e outros investigadores de OVNIs chegaram no quartel da Força Aérea Brasileira para examinar documentos que o governo liberara após ser pressionado. Esses arquivos continham informações sobre a investigação militar de 1977 chamada Operação Prato. Gever e Petit acreditavam que os registros continham informações sobre atividades alienígenas na ilha de Colares. O brigadeiro disse que havia recebido uma ordem do comandante da Força Aérea Brasileira para liberar todos os arquivos. Teríamos acesso a toda a informação. Mas, na verdade, os ufólogos não tiveram acesso a todos os documentos sobre os incidentes. Essas são algumas fotos que foram examinadas. De mais de 2.000 páginas de texto, 500 fotografias e mais de 15 horas de filmagem, eles tiveram acesso a apenas 110 fotos e 200 documentos. O material era, ao mesmo tempo, iluminador e enigmático. Era uma prova de que o governo brasileiro gastou muito tempo investigando as aparições. O material continha inúmeras declarações de testemunhas e mais detalhes do que os ufólogos imaginavam. Gever e Petit não tiveram permissão para ver os filmes, mas publicaram fotografias tiradas pelo capitão Holanda, comandante da Operação Prato. As fotografias em preto e branco revelam luzes brilhantes nos céus noturnos. Em ufologia, uma imagem não vale mais que 1000 palavras. É preciso analisar o relato da pessoa que tirou as fotos. O extenso relatório do capitão Holanda continha desenhos e descrições de seus supostos encontros com as naves alienígenas. Tivemos acesso a inúmeros documentos descrevendo os acontecimentos em detalhes. Havia desenhos que reconstruíam as aparições de OVNIs presenciadas pelos militares e pelos moradores da ilha. Os documentos descreviam diferentes tipos de aparições. Às vezes, os OVNIs se aproximavam das pessoas. Eles podiam diminuir de tamanho ou aumentar. Também podiam ficar mais iluminados. O relatório terminava descrevendo as queimaduras e picadas supostamente causadas pelas luzes, mas não provava se havia conexão entre os fatos. O relatório deixa essa e outras questões sem resposta.
Ele não especifica a fonte das luzes e, ao mesmo tempo, não desmente as especulações de que elas vinham de naves alienígenas. Hoje sabemos que uma explicação definitiva sobre as aparições de colares não virá do governo brasileiro. Oficialmente, a Força Aérea declara que, a respeito da Operação Prato, um relatório foi produzido com diversos depoimentos sem nenhuma base científica. Novas informações sobre o caso dependem do trabalho de investigadores independentes e ufólogos. O médico Daniel Rebisso tem estudado as aparições de colares desde 1985. Sua pesquisa teve início com uma tentativa de descobrir possíveis causas para as marcas de queimadura das vítimas. Havia uma suspeita de que pudesse ser um animal, talvez um morcego. Essa teoria foi descartada, pois quando morcegos vampiros mordem, eles deixam marcas circulares. É uma mordida e sangra muito. Não havia sangramento nesses casos. Rebisso também considerou a teoria de que as aparições de colares tenham sido um caso de alucinação em massa. Cogitou-se a possibilidade de alucinação em massa, que teria feito com que as próprias pessoas se machucassem, se arranhassem. Mas não foi isso que aconteceu. A pesquisa de Rebisso sugere que as feridas não foram feitas propositalmente. Parece que as pessoas sofreram uma radiação intensa que paralisou o sistema nervoso e a luz pode ter extraído algo. Rebisso também estudou possíveis fontes para a luz vista na ilha. Na época das aparições, o governo brasileiro lutava contra guerrilheiros comunistas no estado do Pará, onde Colares está situada. Havia suspeitas de que as luzes fossem armas utilizadas em manobras clandestinas pelos guerrilheiros. Um artifício para assustar a população e fazer com que armas e munição fossem enviadas para o estado do Pará. Apesar das suspeitas de atividades de guerrilheiros, o governo não negou nem confirmou essa hipótese. O repórter Carlos Mendes, que cobriu os eventos em Colares, não tem explicação para as estranhas luzes descritas pelos ilhéus. Mas ele acredita que o isolamento de Colares e a superstição dos moradores manteram vivas as histórias sobre aparições de OVNI. As pessoas ficaram chocadas, assustadas. Os moradores de Colares sempre conviveram com lendas do folclore. E isso é típico da região amazônica. O mistério permanece até hoje. O que eram os objetos nos céus de Colares? E por que as pessoas dizem terem sido vítimas dos raios luminosos? Acredito que esses seres extraíram material biológico, sangue provavelmente, para que pudessem criar vacinas e desenvolver uma proteção para a sua própria civilização. Assim, quando eles vierem e entrarem em contato conosco, estarão imunes às nossas doenças. Quanto ao Capitão Holanda, comandante da Operação Prato, os ufólogos Marco Petit e A.J. Gever acreditam que ele revelou suas descobertas graças a seu senso do dever. O coronel Holanda se convencera de que não podia morrer sem contar sua história. Era fundamental que escutássemos o principal personagem dessa história, que havia comandado toda a operação. Ele disse que poderia morrer de uma hora para outra e então a verdade morreria com ele e não queria que isso acontecesse. Ele nos deixou uma importante mensagem. Estamos sendo visitados por OVNIs.
E ficou comprovado o seguinte, que os doentes, quando eles estavam ouvindo a música, eles colocavam baixinho nos quartos, quando a música ficava ali, eles ficavam ouvindo, ou eles faziam exames para comprovar o seguinte, que as células cancerígenas, elas iam, o câncer ia regredindo na música, e as células não se recompõem. Então, a questão ufológica, ficou determinado, e vocês viram aí no final do documentário, que o governo não quer saber. Eu falei tudo isso para vocês. Eles falam que de história e joga na mão do fogo. O que eles falaram ali no final? Que só através da pesquisa dos ufólogos que a questão vai ser resolvida. Eles não assumem por aquilo que eu falei para vocês, questões políticas. Tem muito perder votos assumindo isso, contrariando a corrente religiosa. Ele não quer confusão com a religião. Então, fica na mão dos ufólogos. Então, esse trabalho que a gente pretende fazer em grupo é um trabalho muito significativo, é muito importante, e é um trabalho que ele vai contribuir para o nosso próprio crescimento e a dinamização do estudo, não só da ufologia, não vai estudar somente ufologia, não. Nós vamos estudar a parte da física quântica, do esoterismo, vamos estudar os conhecimentos de forma ampla. E vamos estudar também a permacultura. A permacultura é uma cultura que ela começou a se desenvolver recente através de um estudo de um australiano, que esse australiano começou a desenvolver esse estudo. Mas isso é uma coisa que veio com eles. Eles trouxeram para o planeta a permacultura. O que significa permacultura? Nós vivemos no agronegócio, o resultado do agronegócio é o seguinte, é a plantação de soja. Derruba tudo e vamos plantar soja. Mas quem é que se beneficia com essa plantação de soja? É meia dúzia de capitalistas de latifundiário. Meia dúzia. E é um estrago para o planeta fora do sério. É um estrago empobrecedor para o planeta. Por quê? Eles desequilibram o meio ambiente, aí tem que meter veneno no soja para o soja poder vingar. E isso é extremamente prejudicial para o planeta. Isso é uma forma de desagregação do planeta. Então, em contrapartida, eles trouxeram essa ideia. Essa ideia foi difundida por eles. A permacultura, ela veio com eles passados, através de canalização, através desses contatos. Né? Porque eles também têm a tecnologia de apagar a mente das pessoas. Eles conversam com a pessoa, eles obtêm aquilo que eles querem de informação, ou eles passam informação, mas eles dão um clique e você não se lembra mais nada. Aí tinha uns psicólogos que eram psicólogos que faziam trabalho com abduzidos para reconstituir o que tinha acontecido com abduzidos, com as pessoas que foram abduzidas. Então, o que é a permacultura? A permacultura é o seguinte: em vez de plantar só soja, plantar só milho, a permacultura, ela num espaço pequeno, num espaço como esse aqui, no salão, terra aqui, nós vamos plantar uma multiplicidade de culturas. Vamos plantar milho, goiabeira, vamos plantar plantas medicinais, vamos plantar romã, vamos plantar tudo, vamos misturar todas as culturas. Sabe o que significa isso? Você nem imagina o que significa isso. O ambiente, essa parte que foi plantada, ela toma uma força produzida pela própria natureza, que não precisa de pesticida, não precisa de veneno, ela se auto-recompõe, ela toma uma força incrível e passa a produzir alimentos num pedaço pequeno. Eles produziram 1 tonelada num pedaço de terra pequena, na experiência que foi feita.